Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esta é a segunda igreja do livro de Apocalipse, Esmirna. Esmirna tem tudo a ver com mirra, é o significado do nome desta igreja. E mirra é um óleo, uma essência extraída a custo de muito sofrimento para exalar o bom perfume, mas sempre o resultado é o bom perfume. E assim eram os cristãos desta igreja. Eles estavam sofrendo a perseguição do Império Romano, eles simplesmente eram pobres e não tinham condições financeiras, mas defendiam o Evangelho do Senhor até o fim. É interessante que Jesus ele fala na palavra: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E que contraponto é esse? A pobreza que ele diz é a material, realmente os irmãos passavam necessidades. Mas a defesa do Evangelho, a crença em Jesus e a busca pelas coisas da eternidade os faziam ricos. É uma riqueza imaterial, é aquela que a gente não pode palpar. E no momento em que Jesus ele emite esta carta através do apóstolo João para a igreja de Esmirna, ele diz que esse povo iria sofrer algumas calúnias, iria sofrer perseguições, e o Império Romano estava perseguindo este povo. E que até mesmo eles ficariam, o diabo lançaria alguns deles na prisão por 10 dias. Então ele prescreve tudo, inclusive dá o prazo. E hoje, o que se assemelha a isso? Nós vivemos em um país em que nós temos uma liberdade religiosa, que nós temos a oportunidade de congregar. Nós não sabemos o que é perseguição. Mas ainda no mundo de hoje, um mundo tão moderno, globalizado, a era digital, existem 245 milhões de seres humanos, crianças, jovens, idosos, homens e mulheres que não podem portar a sua Bíblia, que não têm a liberdade de ir a uma igreja. E isso é real. Estas pessoas, mesmo assim, elas copiam o modelo daquela igreja. Aquela igreja foi vitoriosa no seu fim. Ela foi grandiosa na defesa do Evangelho. Ela até o fim defendeu o nome de Jesus. Assim como esses irmãos que estão espalhados pelo mundo e sofrem esta perseguição tão viva. E muitas vezes nós vivemos um evangelho light. Eu me sinto até constrangido de fazer uma comparação com os irmãos, por exemplo, da Coreia do Norte, os irmãos da África, até mesmo aqui na América Latina, na Colômbia, que sofrem a perseguição, não podem ter uma Bíblia, não podem expressar, porque eles estão sujeitos à morte, à decapitação, à tortura, à separação das famílias, e isso é terrível. E este evangelho que nós vivemos num país em que nos permite, nós temos uma Constituição Federal e um Estado brasileiro que nos permite termos a oportunidade de irmos buscar o Senhor, termos a liberdade de crença religiosa, de culto. E nós muitas vezes não valorizamos. Estamos vivendo uma letargia espiritual, eu chamo de evangelho light. Quantas pessoas estão prostradas, não querem saber de se alimentar espiritualmente, enquanto tantas pessoas queriam ter na língua delas pelo menos uma Bíblia. É duro de nós ouvirmos isso. E a mensagem de hoje nos traz à memória o que essa igreja sofreu e o que ela vive ainda. Ela está mais viva do que nunca. E por que nós estamos prostrados? Muitos de nós não queremos exercitar a nossa fé. Achamos que é bobeira, achamos que é besteira, que não vale a pena. Mas, e estes irmãos?
Será que não são exemplos? Nos constrangem? E o que nós estamos fazendo com o exemplo de que Jesus trouxe para nós? Esta liberdade alcançada por Cristo? Então é momento dessa igreja nos ensinar a nós revermos os nossos conceitos, a nós respeitarmos mais a fé do semelhante, a nós nos impulsionarmos a buscar a fé, a nós também não permitirmos orarmos por estas pessoas que tanto sofrem e trazermos para as nossas vidas este modelo, este exemplo que nos fala: ei, você tem liberdade de sentar numa cadeira de uma igreja. Ei, você tem liberdade de você ler a tua palavra. Você tem liberdade de orar, inclusive por nós que sofremos tanto esta perseguição. E este é o grande chamado da igreja de Esmirna. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que estão vivendo alguns contratempos em suas vidas e acham que estão sendo perseguidas. E não sabe o que é realmente ter um problema. Tem muitas pessoas que às vezes recebem um xingamento no dia, ou são humilhadas, ou estão sofrendo uma perseguição no trabalho. Estão vivendo alguma coisa que degrada a sua pessoa. Lógico, é chato, é ruim, é degradante, nos incomoda, nos deixa chateado. Mas será que não é só um contratempo? E esse contratempo, a pessoa toma posse dele e acaba virando uma hora um problema. Problema de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, depressão. E nós não sabemos realmente o que é problema. Problema é você carregar uma enfermidade como um câncer e lutar contra este câncer. Problema é você estar desempregado, olhar para os seus filhos que não têm a comida na mesa e simplesmente você não ter de onde tirar para dar comida para os seus filhos. Problema é você ser perseguido e não poder cultuar o seu Deus. Esse é o verdadeiro problema. Então está na hora de nós entendermos o que é contratempo nas nossas vidas, um dia mau, e sabermos a diferença do problema. Mas independente disso, o importante nas nossas vidas é nós, independente de estarmos passando por um contratempo ou realmente por um problema, nós, igual esta igreja, exalarmos o bom perfume, a mirra. Mesmo que nós estejamos sendo sufocados, humilhados, degradados, que nós venhamos exalar o bom perfume, assim como aqueles irmãos. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos para buscar o Senhor Jesus. Nós não sabemos o que é não poder portar uma Bíblia, não sabemos o que não poder ir à nossa igreja, não sabemos o que é você falar: eu sigo a Jesus, eu estou em igreja tal. Nós não sabemos o que é isso, não poder dizer isso. Então use essa liberdade. Nós não podemos esperar nós perdermos esta oportunidade que nós temos para nós valorizarmos. Infelizmente, o ser humano é assim, tem que perder para valorizar. Em muitas coisas na vida acontece isso. Ah, eu perdi. Ah, mas eu queria tanto, agora eu tenho que valorizar. Por isso eu te convido a você refletir na igreja de Esmirna. E você, independente do contratempo ou o problema que você vive, você exalar o bom perfume de Jesus. E sua vida será muito melhor. E vou te dar uma dica. Sabe esse contratempo que você está vivendo? Isso daí que pode virar realmente um problema na sua vida? Use a liberdade que você tem para cultuar a Deus e busque o direcionamento nele. Ele vai te dar uma estratégia para você romper a barreira do contratempo. Você escolhe o que você vai fazer.
a partir de agora? Continuar na letargia espiritual ou enfrentar esse contratempo e ver que ele não é um problema? Eu encerro este vídeo nesse exato momento, mas quero te convidar para você prosseguir assistindo, porque eu vou colocar um vídeo nesta sequência sobre a Coreia do Norte. Missões Portas Abertas é uma instituição que cuida destas pessoas da igreja perseguida. Tem um campo missionário muito grande que tenta abençoar e ajudar estas pessoas que sofrem estas perseguições. Então quero que você se atente para este vídeo que vai passar. São pouquinhos minutos, bem curtinho mesmo, mas vale a pena você conferir e você ver que liberdade maravilhosa que nós temos. Que Jesus te abençoe na tua caminhada e que você tenha um novo despertar na sua vida. Amém. A Coreia do Norte é o pior lugar do mundo para ser um cristão. Somente a família Kim pode ser adorada. É estritamente proibido possuir uma Bíblia ou ir à igreja. E o governo usa as crianças para descobrir quais cristãos guardam sua fé em secreto. Hoje você vai conhecer a história de Eun, uma menina norte-coreana. Sua professora lhe pediu para procurar um pequeno livro preto em sua casa. Não conte a seus pais que você está procurando por este livro. Traga-o para a escola amanhã e você ganhará um prêmio, disse ela. Animada, Eun chegou em casa sabendo que ganharia o prêmio, porque ela havia visto o pequeno livro preto em casa. Toda noite, sua mãe o escondia embaixo das almofadas do sofá. Eun encontrou o livro preto, a Bíblia de seus pais. E sem dizer uma palavra, ela o colocou em sua mochila. No dia seguinte, a menina entregou o livro para sua professora e esperou, cheia de expectativa, para ouvir qual seria o prêmio. Mas ela foi levada à sala do diretor da escola, o qual lhe deu a notícia de que ela nunca mais veria os pais novamente. Por causa dos riscos, pais cristãos têm medo de evangelizar seus filhos. Você pode transformar essa realidade. Doe e leve o evangelho aos pequenos da Coreia do Norte.